Gente boa de Deus, bom dia, paz seja convosco. É bom estarmos na casa do nosso Deus e aqui adorarmos em espírito e em verdade. Que o seu coração esteja absolutamente aberto, escancarado para Deus nessa manhã, mais uma vez em nome de Jesus. Um treinador de futebol americano, ele ia muito bem na sua carreira, tendo momentos de vitórias, momentos de glória. No entanto, em um determinado instante, período da vida, ele começou a ficar triste, deprimido. Por quê? Porque ele, ainda treinando os seus jogadores na mesma proporção e com toda a dedicação, ele não estava vendo resultados, e aqueles que estavam convivendo com ele também estavam desgostosos, estavam desanimados com como que eu diria, com o progresso dele. Porque, afinal, ele estava fazendo as mesmas coisas e não estava produzindo. Aí, nisso, alguém que estava acima dele, eu não sei muito bem colocar essas coisas de futebol, porque eu não entendo muito, né? Mas disse para ele: olha, eu acredito que seja o momento de nós trocarmos o treinador, porque você não está rendendo mais, e as pessoas estão falando. E nesse ínterim haviam vários fuxicos, um com o outro, dizendo: olha, esse treinador não está com nada, vamos substituí-lo, tal. Mas sem que ele observasse isso claramente. As pessoas estavam fazendo isso ou tramando por trás dele. Aí somou essa situação, esse desconforto, com o carro que ele tinha. Em dado momento, ele não conseguiu mais manter esse carro, não conseguiu dar manutenção adequada, e ele vivia empurrando o carro, e para isso ele sempre pedia ajuda de alguém, para empurrar o carro e fazer esse carro pegar da partida. Somado a isso, e você diz assim: mas esse cara levanta com o pé esquerdo, hein? Mas somado a isso, a esposa estava querendo ter filhos. Ele também, mas até então ele não sabia que o problema era com ele. E já há 4 anos eles estavam nessa luta, nessa tentativa, e nada. E aí, quando a esposa chega para ele e diz assim: olha, eu quero ter filhos, ele também se entristece, ele também se abate, ele também fica deprimido, porque nada aparentemente estava dando certo. Como treinador, 0. O carro dando problemas. A esposa não conseguia engravidar. Isso tudo, de uma vez só, parece que desabou na cabeça dele. E aí ele foi a um campo,
abriu o Salmo 46. Deus é o meu refúgio, fortaleza, e começou a orar o Salmo 46. E ao orar o Salmo 46, ele se despertou para algumas estratégias, para alguns direcionamentos, para algumas vertentes. E ele passou a reunir o seu time e dizer a eles: olha, com Deus vocês podem, vocês têm a força maior que vocês pensam ter. Vocês vão chegar lá. E ele dando essas palavras de ânimo, ministrando na vida deles, desse time de futebol americano. Aí, depois de alguns treinos, depois de alguns jogos, ele observa que os seus jogadores estão começando a produzir, como era antes. Eles começam a marcar pontos. Obrigado, querido. Eles começam a vencer. E as pessoas que estavam ao redor dele começam a ver a mudança, a observar a mudança. E aí um diz para o outro: olha, alguma coisa está acontecendo de melhor. E um chega para o outro e diz assim: ó, me desculpe por ter falado dele daquela forma, tal, sem que ele soubesse, mas eu acho que não, acho que eu estava errado. As pessoas começam a tirar conclusões de que elas erraram muito em criticando antecipadamente, em falando antecipadamente, em ajuizando antecipadamente. E nisso, um menino, um dos jogadores, ele não obedecia o pai, ele era muito agressivo. E ele chegou para esse garoto e disse assim: olha, respeite o seu pai. Respeite, porque pai é um só. E ele não merece ser tratado como você o tem tratado. Inicialmente, o garoto não aceitou. O garoto não se conformou com aquilo. Disse: não, meu pai é isso, aquilo outro. E é por isso que eu não o respeito. Mas isso não seria uma justificativa correta, acertada. E aí, em outro momento, esse garoto viu que o seu pai realmente era alguém que precisava ser obedecido, era digno de ser respeitado. E ele chegou para o treinador e disse: olha, tudo que você me falou aquele dia, naquele momento, eu aparentemente não aceitei, achei ruim demais, porque, como eu te disse, meus pais têm alguns defeitos, mas eu vou fazer o que você disse, eu vou chegar para ele, vou me retratar, vou voltar atrás. E assim ele fez, chegou lá no escritório do pai, e o pai, até surpreso, né, entrou o secretário e disse: olha, tem alguém querendo falar aí com o senhor. Mas quem? Seu filho. Meu filho? O que ele quer comigo? Isso não era normal. Isso não era do dia a dia. Não era uma atitude praticada por ele. Não. Diga ao meu filho que entre. E esse menino entrou e disse: pai, olha, até o momento eu o desrespeitei, mas eu sei que o senhor é digno de honra. Ele se retratou com o pai. E lá fora estava o treinador aguardando para levá-lo embora novamente. Ou seja, o treinador o trouxe para falar com o pai, estava aguardando para levá-lo de volta. E aí, quando esse homem olha pela janela, ele vê o treinador ali e pensa: olha,
essa atitude do meu filho é fruto das palavras desse treinador. É fruto de um trabalho que ele tem feito com meu filho. E o menino se foi, ele continuou o seu trabalho e tal. No dia seguinte, no local do treino, o time já estava a postos. E o treinador chega, estaciona o carro, dá algumas diretrizes para o time, volta para pegar alguma coisa no carro e, opa, cadê meu carro? Roubaram meu carro. E aí, o auxiliar dele chega e fala, não, mas seu carro estava aqui? Estava, ele estava estacionado bem aqui, ó, nesse lugar. E no lugar tinha uma caminhonete. Zero. E aí, o auxiliar dele disse assim, mas, ó, tem um aviso para você aí no vidro dessa caminhonete. Ele foi lá, pegou o bilhete e leu. Esse é um presente para você que tem observado os mandamentos do teu Deus. Ele ficou assim, falou, não acredito. Ele se curvou, se abaixou, chorou, depois levantou, entrou na caminhonete e tal, e a vida segue. Deus estava honrando a partir desse momento. Ele treinou nesse dia o seu time foi vencedor estadual, coisa que até então era local, foi vencedor estadual, e ele chega em casa para descansar, né, depois de uma luta intensa, ele chega em casa e diz, graças a Deus o dia acabou, terminei o dia com chave de ouro. Aí a esposa chega para ele e fala assim, não, o dia não acabou ainda. Eu tenho que te dizer uma coisa. Eu estou grávida. Estou gestante. Que? Nós teremos um filho? Sim, nós teremos um filho. Queridos, isso é para dizer o que Deus faz comigo e com você. Às vezes a gente está se sentindo assim, uma tela de celular quebrada, trincada, arrebentado. E Deus muda a nossa sorte. Amém? Deus muda e a gente se surpreende. A gente não sabe como que Ele fez, mas fez. Porque Ele é Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 56. Salmo 56. Diz o texto, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Salmo 56. Aí, eu me sinto assim, ó. Porque eles querem me destruir, me oprimem, lutam contra mim, e de repente eu tenho a sensação de que estou sendo absolutamente controlado por eles, por essa gente que querem o meu mal. Eu ando oprimido. E que opressão, hein? Que achatamento. Andar oprimido é ser achatado. Andar oprimido
é ser massacrado. É o que o salmista está dizendo: olha, eu estou vivendo esse momento, a minha situação nesse instante é essa. Eles me oprimem, eles lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Estou engaiolado, preso. Essas correntes me oprimem, me destroem, eles lutam contra mim, e eu me sinto assim, preso. Combatem contra mim. Eles estão por aí. Pastor, mas onde essas pessoas estão? Estão por aí na sua vida. Estão por aí no seu relacionamento. Estão por aí na sociedade. Você já teve alguma sensação assim? De se sentir oprimido? Se sentir como alguém totalmente preso? Alguém que a cada momento está contradizendo você. Há várias situações que nós poderíamos falar aqui. Mas eu quero acreditar que você está entendendo, em algum momento da sua vida, você já passou por isso. Ou se não, está passando. Quando eu volto lá para o livro de 1 Samuel, no capítulo 22, eu leio assim: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Lugar de refúgio, lugar de cura. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. 400 homens. Esse texto de Samuel tem tudo a ver com o Salmo 56 e 57. Davi, ele se refugia na caverna de Adulão. Adulão significa lugar de refúgio, significa também lugar de cura, como eu já disse, e estão lá. E como se isso não bastasse, chegam homens endividados, com problemas, e amargurados de espírito. Estão todos ali. Aí você diz, já não bastasse Davi, naquela situação de quem estava fugindo, sendo perseguido por Saul, agora se juntam mais gente com ele e gente problemática, gente que também precisava de cura, gente que também precisava de libertação. Esses homens em aperto e amargurados, eles eram vítimas das circunstâncias. Aqueles que estavam endividados, provavelmente foram as últimas decisões financeiras de um sistema fraudulento de Saul. Por isso eles estavam ali. Eles não estavam falando a língua de Saul em nenhum momento. Eles não queriam mais, por isso se juntaram a Davi. E aí o Salmo 56 fala sobre isso. Fala sobre a sua fuga de Saul e daqueles que o perseguiam. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia me oprimem, lutam contra mim, os meus inimigos querem me destruir, e são os que atrevidamente me combatem. Eles me combatem.
e o medo chega. O medo já chegou para você? O medo chega para a gente. O receio, se você quiser substituir a palavra, o receio, o temor. Aí você diz, mas e agora? O que eu vou fazer? Parece que eu não vejo saídas. Parece que não há escape. Eu estou falando também daquelas situações que estão aí no seu interior. Feridas que não foram curadas, ressentimentos, mágoas, produzidas por esse tipo de gente, que você não conseguiu se safar deles, e você sofreu. E hoje você carrega algumas coisas no corpo, que foram provocados pela alma. O medo chegou. Ele fala, olha, o medo chegou. O medo se estabeleceu. Mas eu não posso permanecer com medo. Eu não posso permanecer paralisado. Talvez eu esteja falando sobre a sua história hoje. Talvez eu esteja falando sobre o que você está sentindo nesse momento e vivendo nesses dias. Então o medo chegou, mas aí ele diz, eu hei de confiar em ti. O receio chegou, o medo também. A insegurança nem se fala. Mas eu hei de confiar em ti. Apesar dessa gente me espionando, apesar de gente seguindo meus passos, ele diz aí, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Que me pode fazer um ser humano se o ser humano é igual a mim? Simplesmente ser humano. Todo dia torcem as minhas palavras. Eu digo A e eles dizem não. Você disse B. Quando na verdade eu não disse B em momento algum. Eu disse A, mas eles interpretam porque eles querem que eu disse B. Estão torcendo meus pensamentos. Torcendo minhas palavras. Os meus pensamentos, eu nem digo que são meus mais. Eles acabam sendo pensamentos deles para mim. Porque eles estão torcendo as minhas palavras. Estão colocando palavras na minha boca, nos meus lábios, que eu nunca falei, que eu nunca disse, que eu nunca mencionei. Eles estão pensando o mal acerca de mim. Eu não tenho nem liberdade para pensar sobre mim mesmo. Sobre eu mesmo. Eles pensam por mim. Olha até onde isso chegou. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos. Eles só estão aguardando o momento de puxar o meu tapete. Na prática, no chão da vida, é isso. Eles estão me espionando, eles estão se ajuntando, e às escondidas, vendo e acompanhando meus passos, para que no momento exato, eles puxem o meu tapete. A humanidade precisa de mais pessoas para abrir portas, puxar cadeiras, porque há demais puxando tapetes. Já viu essa novela? Já viu esse filminho? Um para crescer na empresa, usa o outro, menos favorável, como escada, como trampolim. É isso que acontece. O salmista estava falando sobre isso. Ele está dizendo para mim e para você hoje,
Isso é o chão da vida. Isso é o que acontece segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí, diante disso, na época aqui, ele fica irritado e ora assim: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derruba os povos da tua ira. Aí você diz: mas como que Davi estava desejando o mal desses homens? Não, ele não estava desejando. No original, a gente aprende que ele estava apenas clamando por justiça. E qual seria a minha oração e a sua hoje, diante dessas pessoas que não vivem para elas e por elas? Elas acabam vivendo para a gente. Elas se incomodam com o que a gente fala, com o que a gente veste, onde a gente está, onde a gente vai, onde deixa de ir, o que a gente faz, o que não faz, o que deixou de fazer. Isso aí se repete. Isso se repete. Hoje, a gente chega para Deus e diz: Deus, tem misericórdia dessa gente. Salva essa gente doente. Salva esse povo que me espiona, que me combate. Tem misericórdia deles. Que eles tenham uma conversão genuína. Amém, queridos? É isso que a gente tem que fazer. Essa hoje é a nossa postura. Aí, Davi continua dizendo: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Todos apontam o dedo para mim. Me acusam de tudo. Como se eu pudesse ser um Davi hoje, eu diria que eles vão para o abismo, que eles caiam no abismo, que eles desmontem, que eles sumam da face da terra. Mas não é assim, eles não somem. Um desaparece, outro levanta. Não é? Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Olha aí. Eu sofrendo perseguições e o Senhor está ao meu lado. E eu nem sabia disso. Eu nem dava conta disso. Embora eu sei que tu estás sempre comigo, nesses momentos de angústia, de tristeza, de aflições, de amargura, tu estavas contando os meus passos. E também recolhendo as minhas lágrimas no grande odre do teu universo. O odre, quando ele é novo, ele suporta a fermentação do vinho. Mas o odre usado, e bem usado, ele não suporta, não comporta mais essa fermentação. E aí, Davi diz: olha, o Senhor recolhe as minhas lágrimas no grande odre do teu universo. Há espaço. Não vai faltar espaço algum. Nenhuma dessas lágrimas. Aquelas que eu chorei 3 horas da manhã. Aquelas que meia-noite eu não conseguia dormir. Elas caíram. Elas rolaram no meu rosto. Aquelas que rolaram do meu rosto, sem que ninguém soubesse. Eu fui ofendido, mas eu saí de cena e fui chorar. No banheiro, no quarto, em qualquer lugar. Elas rolaram, mas nenhuma delas foram esquecidas por Deus. Elas não ficaram no chão, mas elas foram recolhidas por Deus, e Deus sabe de cada uma delas, e o porquê de cada uma delas, e o momento de cada uma delas, em nome de Jesus. Ele sabe.
Não estão elas escritas no teu livro? Aí ele diz assim, muito bem, o medo chegou, mas eu confio em ti. No dia que eu te invocar, os meus inimigos, ou os inimigos involuntários e voluntários, baterão em retirada. Eu vou orar, vou tocar o céu, eles vão sair correndo em nome de Jesus, porque a vitória é minha. Não vou ficar amargurado, não vou sofrer a vida inteira. Deus é por mim. Ele está dizendo, Deus é por mim. E aí eu estou seguro, porque as tuas mãos são as mãos que me acolhem. Quando Davi se refugia na caverna de Adulão, ele busca ali também cura, ele busca ali também refúgio das suas amarguras. Hoje nós não estamos na caverna de Adulão, mas nós estamos aqui. E esse momento aqui, agora, é um momento de cura para você. É um momento de cura para mim. É um momento de cura para cada um de nós. Porque juntos nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos reunidos, adorando, estamos reunidos, ouvindo a palavra, ministrados pelo Espírito Santo, porém, só Deus sabe o que cada um de nós vive. Só Ele sabe.